Olá, meus amigos, aqui estamos com muita alegria para mais uma conversa em torno do Evangelho de Jesus, desejosos de que as nossas palavras possam trazer muita paz, trazer esclarecimento e amparo aos corações de todos aqueles que por aqui, em alguns minutos, resolverem parar para ouvir a nossa reflexão. Sempre que nos propomos a refletir sobre algum tema que contenha os ensinamentos de Jesus, fazemos com o objetivo de que esses ensinamentos possam ser aplicados na nossa vida, no nosso cotidiano. Sabemos que para isso demanda muito esforço de nossa parte e perseverança também. Porém, um dia chegará que essa ação será assim tão espontânea nas nossas atitudes, temos certeza disso, e é por isso que nós precisamos de exercitar muito, quantas vezes surgir a oportunidade à nossa frente. Então, hoje nós vamos conversar sobre a caridade. Consultando o Evangelho em alguns capítulos que trazem esse conteúdo, nós aprendemos lá que os Espíritos nos dizem que a caridade é uma virtude fundamental e sobre ela irá repousar todo o edifício das virtudes terrenas, porque ela é a mãe de todas as virtudes. Então é por isso que nós precisamos exercitar a caridade até que ela se torne natural nas nossas ações. E sabemos que é ela também a senha, aquela chave que nos conduz à verdadeira felicidade. E nós podemos estar fazendo a caridade de várias maneiras. Embora muitos confundam a caridade com a esmola, existe uma grande diferença, porque a esmola, apesar de ter a sua utilidade naquele momento, ela alivia a necessidade do companheiro, mas ela também envolve uma certa dose de humilhação, tanto para aquele que dá quanto aquele que recebe. Ela constrange, né? Enquanto que a caridade liga o benfeitor ao beneficiado, lhe se aproximam, sem humilhar, sem causar desconforto moral a ninguém. Sendo assim, nós trouxemos para a nossa conversa hoje o item 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Os Infortúnios Ocultos. E é um item muito lindo, muito interessante, que merece a nossa atenção. Vez por outra, devemos refletir sobre esse episódio que Kardec traz para nós de grande beleza. Então, ele cita o caso de uma mulher de ar muito distinto, uma dama da sociedade, né, que se apresenta com trajes muito simples e vai até uma casa paupérrima, onde ali está uma mãe de família cercada de seus filhinhos. Então, nesse item, Allan Kardec comenta sobre os sofrimentos mais íntimos, que muitas vezes passam despercebidos de nós, e esses sofrimentos estão presentes nos lares, estão presentes no íntimo das criaturas, onde as pessoas experimentam dores, aquelas dores ocultas, aquelas carências, né? E eles vivenciam essas situações sem queixa e muitas vezes sem coragem para pedir ajuda, para contar a sua história, ou então, em alguma situação, se sentem mesmo impedidos para fazer esse movimento de ir buscar ajuda, de ir contar a sua história, se sentem envergonhados. E ele, então, Kardec, nos chama a atenção dizendo que
São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Ou seja, a pessoa que se disponibiliza a ajudar com essa verdadeira generosidade vai ao encontro dessas criaturas sem esperar que eles cheguem até nós para pedir ajuda. E continua Kardec: nas grandes tragédias e calamidades, a solidariedade se faz presente, atendendo aos pedidos de auxílio, mas muitos sofrimentos particulares ficam sem ajuda por serem desconhecidos. Então, são essas pessoas, são essas circunstâncias que nós devemos, que devem nos chamar a atenção, né? A atenção de todos nós, aqueles que estamos envolvidos no ato de ajudar, na vontade de estarmos levando algum consolo que vai curar aquela dor. Então, é a oportunidade que nós temos de dar um auxílio discreto, mas que leve a alegria, que leve a esperança, e não a humilhação, a vergonha daquele que naquele momento está necessitado, se sentindo incapaz de resolver os seus próprios problemas. Então, esse sentimento é a compaixão mesmo, né? Então, a chegada dessa senhora naquela casa humilde causa uma grande alegria que pode ser percebida nos rostinhos emagrecidos daquelas crianças, daquela senhora, porque eles sabem que ela traz ali os recursos de que eles necessitam. E certamente envolvidos, condimentados de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que aqueles seus protegidos aceitem o benefício sem se corarem ou se sentirem envergonhados. O pai dessas crianças, revela Kardec, se encontra doente num hospital, e enquanto ele permanece lá internado, a mãe não consegue prover, com o seu trabalho pequenino, humilde, as necessidades da sua família. Então, graças a essa boa senhora, aquelas pobres crianças não passarão frio nem fome. E ao sair dali, essa mulher vai até o hospital, aonde o pai se encontra, e vai tranquilizá-lo, vai levar algum reconforto, onde ele vai ficar aguardando a sua melhora, mas sabendo que a sua família está amparada. Ninguém sabe o nome dessa senhora, ninguém sabe onde ela mora. Porém, ela é uma dama da sociedade. E no meio onde ela convive, também ninguém sabe do trabalho que ela faz com essa família e certamente com outras, pois não deseja, ela não tem o desejo de que seja notada, que essa atitude receba algum elogio ou alguma aprovação por parte daqueles com quem ela convive. O único desejo dela é que a sua consciência esteja em paz, que ela cumpra com a sua vontade, né, de fazer o bem. E conta Kardec que um determinado dia, uma das suas protegidas bate à sua porta, vendendo algum trabalho elaborado por suas mãos. Algum artesanato, algum trabalhinho que foi executado por ela. Então, ao ver a senhora, essa protegida a reconhece, mas ela sinaliza para ela rapidamente: silêncio, não digas a ninguém. Então nós vemos aí nesse trecho do Evangelho, tão rico de ensinamentos para nós, né?
vemos aí um grande exemplo da verdadeira caridade. E nos lembra aquele ensinamento de Jesus, que é o título desse capítulo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Porque ninguém tem conhecimento do grande bem que ela oferece àqueles corações, além das palavras confortadoras, consoladoras que oferece, além do carinho que ela leva, do abraço, do afago. Ela não faz perguntas, ela não tem recriminações a fazer, e esse gesto torna a sua atitude, a sua ação, um verdadeiro presente, merecido por aquelas pessoas, porque não constrange aqueles que estão ali recebendo, né, por necessidade, o auxílio naquele momento. É aquela que ajuda enquanto houver necessidade, onde houver, colaborando também, se possível, na resolução dos problemas, dos infortúnios que envolve as vidas dessas pessoas. E um outro ponto interessante nessa lição também, essa grande lição de caridade, é que Kardec descreve que ela é acompanhada de uma mocinha que ela leva junto para fazer as suas visitas, e ressalta a importância dessa mocinha conhecer uma realidade diferente daquela que ela vive, certamente, dos benefícios que nós podemos oferecer ou podemos doar, não é, quando temos, àquelas pessoas mais necessitadas. E como devemos tratar as pessoas, como devemos tratar as pessoas com dignidade, com respeito, não importando as diferenças sociais, financeiras, educacionais, religiosas que essas pessoas pertençam, né? Ocupem essas posições. E essa mãe está ensinando, através do seu exemplo, a verdadeira beneficência, como deve ser feita, como deve ser praticada, além da consideração que ela demonstra aí do respeito pelo ser humano, né? Que tem o direito de receber, e o olhar que nós temos, nós devemos ter para com as criaturas, o olhar de igualdade, porque na verdade nós somos todos irmãos, independente da classe social, né? Também tem uma lição aí muito importante em relação a esse fato de que essa senhora rica, né, porque ela dispõe de bens, ela é uma dama da sociedade, ela vive de acordo com as exigências do meio social. Ela, normalmente, ela não se traja com simplicidade, mas naquele momento que ela vai atender esses necessitados, ela usa roupas simples. Por quê? Para não ferir, né, a pobreza daquelas pessoas, não ferir a pobreza alheia. E em companhia da filha adolescente, entrega as roupas, os alimentos necessários para que aquela família possa continuar vivendo dignamente enquanto os seus problemas, os seus infortúnios, a adversidade durar. Então, esse texto de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, aliás, todo o capítulo é muito importante, mas esse item um dos nossos preferidos. É importante porque nos nossos dias, mesmo em locais onde não se precisa dos recursos materiais, mas ali estão outras necessidades, que são esses recursos sociais, os recursos morais, que poderiam ser abrandados ou resolvidos, né, se houvesse um relacionamento maior de amizade entre os vizinhos,
de parentes, dos conhecidos, dos colegas de trabalho ou qualquer um que tivesse maior interesse em auxiliar o outro. Quantas vezes nós sabemos que pessoas carregam dores imensas, dores morais nos seus íntimos, e nós às vezes conhecemos aquela pessoa, trabalhamos juntos, né? Conhecemos, e aquela pessoa nunca comentou conosco aquela dor. Então, isso é uma situação para nós refletirmos, né? Prestar auxílio aos infortúnios ocultos, restritos a um pequeno número de conhecedores, porque às vezes esses fatos não são difundidos justamente por vergonha, né? Por medo de causar algum constrangimento. Isso deve ser um dever de todos nós que nos dizemos cristãos, de todo aquele que pretende ser ou que está buscando ser um discípulo de Jesus. Auxiliar uns aos outros, né? Pelo bem, pelo prazer de fazer o bem, porque é importante nós fazermos o bem na quantidade maior que nós pudermos, né? Até o limite das nossas forças. Qual é o limite do bem? O limite das nossas forças. Então, de forma natural, de forma espontânea, fazendo com que o outro sinta-se merecedor desse auxílio. Isso é seguir o Evangelho de Jesus. Isso é praticar o Evangelho, né? E ao descrever esses pormenores nesse episódio, Kardec está indicando para todos nós o caminho que nós devemos seguir e como devemos fazer a caridade material e a caridade moral, né? Porque nesse momento nós estamos fazendo os dois tipos de caridade. E ela deve ser praticada sempre que nós tivermos oportunidades. Lembrando sempre que devemos fazer o bem sem ostentação. Essa é a verdadeira generosidade aplicada. Que nós possamos ter essa lição na nossa mente e aproveitarmos todos os momentos para ajudar os nossos irmãos na caminhada. Que Jesus nos fortaleça, nos esclareça a cada dia mais para nós podermos penetrar na essência dos seus ensinamentos. Muita paz